Enfim, aqui vem o Sanji questionando, né, por que se essa realmente era a vontade do Vegapunk, por que que ele resolveu morrer. E aqui nós finalmente temos a explicação, né, das 2 semanas em branco. Em branco. Porque elas não foram perdidas. Elas foram apagadas. É diferente. Uma coisa é você perder, por exemplo, eu tenho esse perfume aqui, um salve pro camarada Woody, um dos perfumes. Eu posso pegar esse perfume aqui e perdi. Perdi ele, não sei onde ele tá, mas ele tá em algum lugar. Apagado? Não. Não. Ok? Então não confundamos, como eu já expliquei. Perdido não é apagado. Apagado não é perdido. Curraco é em branco. Apagado. Vazio. Ok? Perdido, não. Então seria o Orland, Ilhas Gek, o Baf, tira paralelos ligados ao Zop? Tenha calma. Tenha muita calma. Sim, é o Baf. Já respondendo a sua pergunta, é o Baf será um arco pro Zop? Sim. Com 1 bilhão% de certeza. Não tem como não ser. Mas calma. Enfim, a gente tem toda a explicação e aqui eu acho muito interessante que Oda Sensei escolheu fazer um capítulo mostrando como foi que os Vegapunks chegaram a essa conclusão de que... deixa eu botar a musiquinha aqui rapidinho. De que foi a York que tinha cometido o 1 bilhão% de certeza, me lembrou o Dr. Stone. Enfim, que foi a York que tinha cometido o crime que tinha traído eles. No entanto, senhores, uma outra coisa que eu não vi ninguém comentando é que talvez Oda Sensei foi um pouco machista aqui. Roberto, você surtou, cabeção? Não. Não. Quantos Vegapunks nós temos? Nós temos 6 Vegapunks e o Stella, certo? Vamos contar? Shaka, Lilith, Atlas, York. Enfim, todos os Vegapunks. Vegapunk. What this week? Vamos explicar. É isso que eu vou explicar. Calma, parem de spoiler o que eu vou falar. Nós temos 6 Vegapunks. 6 Vegapunks. E Stella. Então são 7 no total. Shaka, Lilith, Edson, Pitágoras, Atlas e York. Os únicos Vegapunks considerados possivelmente traidores foram as mulheres. Vegapunk Red Pill? Não sei. Oda Machista? Não sei. Mas os únicos personagens considerados ruins ou os traidores foram as mulheres. Lilith e York. Lilith representa o mal. E a York a ganância. Ai, mas e o Atlas? A violência. Enquanto os homens representam o bom, o pensamento e a sabedoria. A culpa é minha? Mulher malvada, violenta e gananciosa, enquanto o homem é bondoso, pensador e sábio? A culpa não é minha, eu só traduzo. Sim. Sim. Roberto, você está distorcendo as coisas. Não estou. Está aqui. Sim. Não é mesmo? Mas tudo bem. Oda já saiu da Matrix, eu não sei. Tá na Bíblia. Meu Deus. Enfim. York this. Quando eles descobrem que foi ela, né? Inclusive, neste capítulo, nós temos mais uma vez em que o Vegapunk usa o termo quasar no final da frase. Sim. Isso é bem raro. Aqui. Isso é uma coisa muito interessante. Como vocês sabem, alguns personagens de One Piece têm alguns trejeitos para falar. Por exemplo, o Naruto mesmo tem um. Ele terminava as frases com Datebayo, outros com Tebana, outros com Tebane. E assim sucessivamente. Só que o Vegapunk a gente achava que tinha esse trejeito de falar quasar no final da frase. Por quê? Porque ele tem a língua pra fora. Ele faz assim, quasar. Não clipe isso. Tudo bem? Não clipe. Então o que é que ele tá falando aqui? Ele tá falando assim, Funeuadiumbiste quasar. Toda vez que ele termina as frases com T, não é com
Não é com a vogal nem com a consoante, é com especificamente T. Ele fala quasar. Por quê? Faço a menor ideia. Nem a menor ideia. Mas é só quando termina as frases com T. Porque pode ver que em todas as outras frases dele, do, ele tá terminando com uma vogal. Não tem, tá, ele tá terminando, não tem. E várias outras. É só com T. Vegapunk mordendo a língua, não é que ele tá mordendo a língua. É que a língua dele fica pra fora. A língua dele é muito grande. Obviamente, isso é uma referência a esta imagem. É por isso que o Vegapunk fica com a língua pra fora. Que ele é uma referência a Albert Einstein. Ok? Sigamos. Aqui, mais uma vez, tem uma coisa muito interessante. Primeiro, é a segunda vez no arco de Egghead que diante do cérebro, diante do Punk Records, que é o nome do cérebro do Vegapunk, né? Nós vemos uma discussão sobre qual é o significado da vida e qual é o significado da morte. Afinal, o que é morrer? E ele fala isso aqui: eu vou morrer, mas a minha morte vai ter um sentido. E os outros Vegapunks falam: nós estávamos pensando a mesma coisa. E depois eles falam: mas Stella, o que você quer falar com... Como assim morte? O que você quer dizer? Do que você está falando? Porque um Vegapunk ainda vai viver, né? Enfim. E aqui mais uma vez é mostrado de que a Mother Flame não é a arma. A Mother Flame é a energia que ativa a arma. E talvez ela tenha realmente sido utilizada aqui no gigante, porque por algum motivo o gigante foi ativado. Nós não sabemos se foram as batidas do coração do Luffy, porque em alguns momentos o coração do Luffy não estava batendo e o robô continuava ativado. A gente não sabe se foi um pedaço da Mother Flame, a gente não sabe. Não sei se o Oda Sensei esqueceu, não sei se ele vai dizer no futuro, enfim, tá? E aqui mais uma vez, uma das falas mais importantes do Vegapunk de todo o arco de Egghead. Foi o começo do arco e muito provavelmente vai ser o fim também. O que o Vegapunk tá falando aqui? Ele fala assim, Watashi wa Dr. Vegapunk. Ou, eu sou o Dr. Vegapunk. Shiganai Tensai Kagaku Shada. Ou, o humilde cientista genial. É uma frase que não faz sentido, porque a partir do momento que você se chama a si mesmo de genial, você não está sendo humilde. Isso então quer dizer que este termo aqui, Shiganai, tem um outro significado, e realmente tem. Este termo aqui está escrito em hiragana. Se ele fosse escrito em kanji, seria assim. Vamos ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Shiganai. Insignificante, trivial, humilde, pobre. Normalmente o mais utilizado é humilde, tá? Só que Shiganai também pode ser escrito assim. Cadê? Não é esse kanji que eu quero. Não. Quero outro kanji. Quero kanji de Marte. Pronto. Este kanji aqui. Vocês podem substituir este shi aqui por este kanji. E aí muda todo o sentido da frase. Fica literalmente escrito: o humilde cientista genial que não morre. Ou o cientista genial que não morre. Que é literalmente o que ele é. Afinal, ele não morreu. Porque uma parte dele continua viva. E isto é muito importante. Não somente para vocês entenderem o que é realmente a personalidade do Vegapunk, mas o motivo por trás desta cena. Esta cena é muito importante. E ela tem um spoiler gigantesco do que foi o século perdido. E este desenho aqui também. Não é por acaso que esta forma, ou melhor, esta letra foi colocada por Oda Sensei. E eu os provarei.
Calma. Primeiro, nós vamos morrer, mas será o Are no Shouri de Aru. Nós vamos morrer, nós vamos perder as nossas lembranças, mas a vitória será nossa. Porque você não morre quando você morre. Não. Em One Piece você morre quando você é esquecido. Não é mesmo? Isso não é metafórico, é literal. Oda Sensei não deu a este capítulo o mesmo termo do século vazio por acaso. Talvez porque o que aconteceu aqui tenha acontecido no século perdido. Você está insano? Não. Porque isso não foi mostrado em One Piece apenas aqui. Ele foi mostrado num filler, onde havia um cavalo marinho satanista que devorava lembranças. Isto foi mostrado em Whole Cake, quando lembranças eram apagadas. Isso foi mostrado em Dressrosa, quando lembranças e existências inteiras eram apagadas. Esta situação de apagamento, e este é o termo, apagamento de lembranças, é reincidente em One Piece. E não é por acaso. Há método. Você acredita que o século vazio foi apagado das mentes de todos do mundo naquela época? Sim. E toda vez que o termo apagado é usado, todas as vezes tem uma referência com o século perdido. Todas as vezes. Onde está? Nossa, vai levar a vida inteira para achar isso aqui. Deixa eu ver aqui a versão da Manga Plus. Eu tenho certeza que o Passa-Paulo não me foderia. Eu tenho certeza que ele usou o termo apagado. Não. Eu sabia que ele não faria isso comigo. Aqui está. Qualquer um que estude o século perdido será apagado. Então, Achei, perdão. Kuraku no Hyakunen wo shita mono wa kesareru. Eu espero. Senhores, toda vez que o século perdido é mencionado, o termo apagado também é. E não é morto, não é eliminado, é apagado. Esse é um termo muito estranho de ser usado em japonês. Normalmente, quando você quer se livrar de alguém, você usa qualquer palavra envolvendo morte, envolvendo assassinato, envolvendo, enfim, algo do tipo. Só que em One Piece não é assim. E muito provavelmente isso tem a ver com o século perdido também ter sido apagado. E quando eu digo apagado, eu estou falando literalmente apagado. Literalmente. Aqui está o termo que o Vegapunk usa quando ele se referiu ao século perdido. Kesareru. Aqui está. Kesareru. Vou mostrar aqui no Jishu para ficar mais fácil vocês verem. Este kanji significa apagar. E eu acho que o século perdido, da mesma forma que o cavalo marinho satanista que comia lembranças, da mesma forma que o poder da Suga, da mesma forma que o poder da filha da Big Mom, lá como era o nome dela mesmo, da Pudding, tem a ver com apagar. E vocês sabem como se chama borracha em japonês? Keshigomu. Ou literalmente, a borracha que apaga. É apagador mesmo, isso aqui. Borracha. Eu acho
que quem apagou o século perdido das lembranças das pessoas foi Joy Boy. Não foi o governo mundial. E este capítulo é a prova disso. Porque nós vamos morrer, nós vamos apagar as nossas lembranças, mas no final nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Imaginem o seguinte, senhores. Vocês lembram que o Rayleigh falou assim: se vocês quiserem, eu lhes digo toda a verdade sobre o mundo. No entanto, vocês não vão poder fazer nada. Não é mesmo? Joy Boy sabia que as pessoas, mesmo se o século não fosse apagado, as pessoas nada poderiam fazer para mudar o mundo. Elas cairiam em desespero se elas soubessem o que aconteceu. E digo mais, todas as pessoas que sabem sobre o século perdido fazem questão de não falar sobre ele. Todas. Clover, Shanks, o bando do Roger, Vegapunk, todos. Eu acho que o século perdido, assim como tem o kanji de branco no nome, foi literalmente algo que ficou branco. E que quem tem este poder em One Piece é Joy Boy, é o Luffy. Eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu. O problema não é a quantidade de pessoas que sabiam sobre isso, não é um problema. Não é um problema. A questão é o tempo. Tu acredita naquela teoria que o meu demônio da tinta e o Luffy a bosta que apaga tudo? É uma forma meio simplória de explicar a teoria, mas sim, eu acredito que Imo e Joy Boy são literalmente a personificação de um mangaka que literalmente só tem o seu poder, a sua capacidade de criação limitada pela sua imaginação e pela sua capacidade de desenhar. Não adianta nada você conseguir imaginar e você não conseguir escrever no papel. Que é a antítese perfeita entre Luffy e Imo. Que eu imagino que seja isso. Eu gosto muito dessa teoria. E nós saberemos mais em 4 episódios de One Piece. Porque não há como eles não darem spoiler do que realmente é o poder de Imo. Mas a gente chega lá no anime, calma. Vamos acabar aqui a análise do capítulo. Esta cena é extremamente importante. Extremamente importante. Eu acho que isso daqui é a personificação do século perdido. E vou além. Nós já vimos essa disposição aqui em One Piece em um lugar. E um lugar muito específico. Vocês sabem o que é isso aqui em One Piece? Basicamente o símbolo do Delta. O que é isso aqui? Roberto, você está insano. Não estou. Eu sei o que eu estou falando. Em que o Kira apaga as próprias memórias para vencer, sim. Triângulo de Florian. Não. Passou perto, mas não. Não. Não tem playlist aqui. Tá tocando aqui no fundo. Eu não estou vendo você apontar nada. Tudo bem, eu apontarei. Aqui. A correnteza de Enies Lobby, perfeito. Mais parecido, mais especificamente, a corrente Tarai. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Estamos falando disto daqui. Deixa eu mudar o vídeo no saque. Eu não curto muito o vídeo no saque agora não. Estamos falando de outra coisa. Agora não. Não. Vou tomar copyright se eu tocar essa música toda.
tem alguma coisa muito errada com estas duas páginas. O século perdido tem a ver com as lembranças das pessoas sendo apagadas. Eu tenho 100% de certeza sobre isso. 100% de certeza. E eu acho que quem fez isso foi Joy Boy. Outra coisa bem diferente é o conhecimento das pessoas, a língua que elas já falavam. Se você simplesmente perder suas lembranças numa hora, você não vai desaprender a falar. Não, não vai. Você já escutou, já viu casos de que alguém ficou com perda de consciência, ou então perdeu as lembranças, alguma coisa do tipo, e subitamente ela parou de saber de falar? Não, isso não existe, isso é loucura. Tudo bem? E agora, nós vamos para o Elbaf, que enfim vai ser o arco do Luffy, legal, gostei muito, foi massa. Não gostei muito do final do capítulo. D é Delta. Não é mesmo? Quantos capítulos para sermos completamente